Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 39, versículo 15 ao 18. Ora tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, e dize: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nesta noite eu quero falar o tema desta noite: a recompensa daquele que é fiel. Deus não é injusto, Deus é fiel, e Ele tem recompensa para aquele servo fiel, para aquele que luta. E às vezes a recompensa não é na hora, você pensa que é naquele momento, mas na hora certa, estabelecida por Deus, Deus tem a recompensa certa. Eu quero dizer para você que é servo de Deus, que ama Jesus de todo o teu coração. Eu não estou falando para você, para perfeito, porque não existe alguém perfeito. A Bíblia diz que seremos varão perfeito quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aqui sempre estamos, sempre melhorando, um trabalhar do Espírito Santo constante na nossa vida. Mas para você que ama o Senhor, eu quero dizer, Deus vai te abençoar. As promessas vão se cumprir na sua vida. Deus falou, Deus vai cumprir. Amém? Amados, voltando ao texto da Bíblia, os dias eram maus e difíceis. O inimigo estava chegando na cidade. Violência, truculência, sangue, gente morrendo pelo meio da rua. Deus estava triste, porque estava acontecendo. Deus ficou triste. Era o juízo de Deus chegando sobre Jerusalém. Era muita idolatria, muito erro, muito pecado. Além disso, eles não cultivaram a terra. O Deus sempre disse para eles: no 7º ano vocês sempre vão descansar a terra. Ninguém trabalha, mas eles não olharam o mandamento do Senhor e trabalharam até no 7º ano. E veio o cativeiro sobre a vida deles. Então os babilônicos estavam na porta entrando e havendo morte. Deus disse ali, a palavra de Deus em Jeremias 39:16: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Olha só, um Deus que ama tanto, um Deus que é tão bondoso, de repente está permitindo que o mal venha sobre o lugar, porque o ser humano fica rebelde, se volta contra Deus. Mas o bom conselho não está a se voltar contra Deus ou se revoltar contra Deus, está a se arrepender, pedir perdão a Deus. Enquanto ficar naquela situação, não fiz nada, vai ter uma vara dura sobre as tuas costas. Mas quando você se arrepender e pedir perdão a Deus, às vezes tem coisa que você nem pensou, mas pede perdão a Deus. Me perdoa, Senhor, que eu pratiquei tanto nas minhas atitudes, quanto aquilo que eu nem tinha intenção. Aí Deus vai se aplacar e vai ter misericórdia. Trarei as minhas palavras sobre esta cidade. Jeremias 8:18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. É Deus falando, olha como é que estava o coração dele, coração de Deus. Jeremias 8:18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Deus estava triste, o coração de Deus estava desolado, porque estava vendo a sua herança, o seu povo, levando para cativeiro, que Ele mesmo permitiu que o levasse, por causa da rebeldia. Um povo que se afastou, tomou deuses pagãos, adorando a Baal, aos Astarotes, todo Deus da terra, que Deus disse: não adoreis, porque no dia que você fizer isso, as coisas vão ir de mal a pior. O ser humano é desobediente.
Ele só procura se voltar para Deus quando a coisa fica bem ruim, mas não permite isso não, se volta para Deus antes. Jeremias 9, versículo 11 em diante até o 14: e farei de Jerusalém montões de pedras, moradora de chacais, olha só, um abandono total, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entende isto? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém passe por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhe ensinaram seus pais. Quer dizer, deixaram a lei do Senhor. Às vezes as pessoas estão servindo a Deus na casa do Senhor, não pensa que nós vamos ter, agora porque eu estou servindo a Deus vai ser vida fácil. É sempre duro mesmo, tudo é difícil, não é só para nós, é para quem não é crente, que não serve a Deus. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, toda vez que nos afastamos, pessoas se enfraquecem, não vem mais na casa de Deus, Deus fica triste. Deixaram a minha lei, o povo abandonou, aquele povo foi escolhido por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus, ofereciam sacrifícios que eram determinados pelo Senhor. Israel era um povo diferenciado dos outros povos. Dos outros povos, irmãos, era uma idolatria, era uma coisa terrível, a coisa mais terrível que você possa imaginar que acontecia. No tempo de Roma era terrível. Esses povos pagãos cometiam todo tipo de torpeza. Deus não permitia que o povo de Israel dormisse perto dos animais, cada um. Imagina como eram esses outros povos, amados, deitados junto com os filhos, com filhas, sabe, a coisa sem limites. E Deus não vai acontecer. Deus colocou, o povo de Israel era separado. Vocês vão ter o seu lugar, vocês vão ter o lugar de limpeza, não pode fazer sujeira no arraial de vocês, tinha que fazer para fora, eles não podiam. Nosso Deus é um Deus de limpeza. A minha mãe sempre dizia um ditado: meu filho, vai tomar banho. Eu vou, sabe que garoto gosta de tomar muito banho, né? A minha mãe, a limpeza Deus amou. A limpeza Deus amou. Nosso Deus é Deus de limpeza, Deus das coisas. E esse Israel era um povo diferenciado. As outras nações, o povo de Israel, a mulher, para se casar, tinha que estar uma virgem, e tinha que se casar direitinho diante dos homens de Deus. Nos outros povos não, era uma mistura, eles não tinham esse, como o mundo é hoje, eram os outros povos antigamente. A igreja de Deus, ela tem que ser diferente, senão a igreja de Deus vai ficar como o mundo. Já era naquele tempo, era o povo que Deus escolheu, era o povo que Deus amava, separado. É como uma pessoa, as pessoas vivem com outra, eu estou bastante tempo, tem que casar, é a lei dos homens, e Deus se agrada disso. Mas é errado, vai estar diante de Deus, vai estar em pecado, vai estar no pecado. Deus é Deus de misericórdia, mas tem que acertar a situação, não pode viver assim. As coisas de Deus, elas são corretas. Deus, a igreja de Deus, ela é diferente. Sim, tem normas estabelecidas por quem? São os homens, os pastores? Não, é a palavra do Senhor que estabelece essas normas. Tem que haver. E o povo de Deus deixou tudo, começaram a praticar. Imagina o culto pagão, o culto para Baal. As sacerdotisas, mulheres bonitas, eram prostitutas cultuais. Na hora do culto a Baal, imagina a multidão toda assistindo, se prostituindo, outro homem, um bocado de homem, um bocado de mulher, tendo relações no meio daquele culto a Baal. Imagina só a coisa como é que era terrível. Isso não é de hoje. Mas por quê? Era um povo que não queria saber de Deus, que não queria saber de nada do Senhor. Mas Deus escolheu um povo diferente. A igreja de Deus é diferente. Nós temos o selo da promessa, temos o Espírito Santo dentro de nós. Então estava sofrendo porque deixaram a minha lei,
deixaram a minha palavra que eu pus perante eles, não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela. Então o sofrimento vem pelo erro. Tem muitos crentes sofrendo muito, porque se afastaram. E digo mais, sabem que estão errados. Não precisa ninguém falar, a pessoa sabe, conhece a palavra, sabe que está no erro. Tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar, e fazer a coisa certa. Deus se agrada disso. Mas no meio de tudo isso, havia em Judá um eunuco, que era servo do rei, chamado Ebed-Meleque, que era um etíope, era um africano, que servia na casa do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, antes do cativeiro da Babilônia. Ebed-Meleque era diferente, olha só, ele nem pertencia ao povo de Judá, de Israel, era um etíope, mas ele temia Deus, e mesmo em tempos difíceis, esse mesmo homem, Ebed-Meleque, não se conformou em ver o homem de Deus, o profeta Jeremias, ser lançado num poço cheio de lama e de sujeira, esquecido para morrer. Aquele poço, amado, eles jogavam tudo, detritos, tu imagina, sujeira, lama estava naquele poço, aonde chegaram o homem de Deus ali. Isso está ali no capítulo 38. Ebed-Meleque, quando ele viu esse homem que Deus prometeu que daria escape para ele, livramento, esse homem tinha uma obra nas mãos. Ele não se conformou em ver servo de Deus sendo achincalhado, jogado como se fosse um Zé Ninguém dentro de um poço de lama fétido, jogado para morrer, porque os homens não queriam ouvir a voz de Deus. Mas esse Ebed-Meleque, ele temia Deus, ele não se conformou, mas ele agiu com toda a força que tinha para mudar aquela injustiça. Às vezes nós somos um só. Eu sou tão pequeno, mas o pouquinho que você pode fazer o certo, você pode realizar o que a Deus se agrada. Mas ninguém está vendo, Deus está vendo. Faz que Deus se agrada, faz aquilo que Deus se agrada, ainda que ninguém veja, ainda que a gente não tenha reconhecimento de A ou de B, porque nem vocês nem eu estou aqui para reconhecimento de ninguém. Nós estamos aqui para agradar a Deus, porque a bênção vem dele, o reconhecimento vem dele, a bênção vem do Senhor. E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 38, versículo 6, diz assim diante: então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias. Ele sempre estava machucando o homem de Deus, era soco no rosto, era bufetões, era surra. O homem de Deus era um sofredor, esse profeta. Tomaram a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas lá na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava porém o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: olha só, ele foi falar com o rei pelo servo de Deus. Ó rei, senhor meu, esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna, de certo ele morrerá de fome, no lugar onde se acha, não há mais pão na cidade. Olha só, Deus usando um homem que não é nada, aquilo que é improvável, para lutar em favor do homem de Deus. Deus usa aquilo que não é nada, Deus usa as coisas pequenas para mudar o estado das coisas. Tudo revoltados, capitães, generais, tudo querendo ver Jeremias morto. E esse homem se compadeceu: não pode. Ele era só um escravo, irmão, ele era um servo do rei, era um homem que
não era um capitão, não era um comandante, mas ele não deixou passar. Não, eu vou fazer a minha parte. Faça a tua parte. Continue servindo a Deus com fidelidade. Continue falando de Jesus, irmã Teresa. Continue falando do Senhor Jesus às pessoas. Irmãos, continue. Mary, continue adorando a Deus nas tuas danças ao Senhor. Irmãos, continue na tua oração pela manhã, irmã Selma, minhas irmãs aqui, irmã Maria, as irmãs que estão pela manhã, pela oração. Continua, irmãs, no seu trabalho da intercessão pelas noites, pelas madrugadas. Continua, irmão, continua. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém está comigo, ninguém me ajuda. É assim, amado. Faz para Deus, continua fazendo para o Senhor. E muitos irmãos que às vezes não podem estar em casa, eu sei que estão orando lá na sua própria casa e clamando pela vida da sua família e das pessoas aqui na igreja. Continua intercedendo. Pastora Marli, continua o teu ministério. Pastora Angélica, continua o teu trabalho. Batalha é grande, às vezes tem que carregar uma carga muito grande, mas continua, porque Deus se agrada. Sabe por quê? Foi para isso que vocês foram chamados. Adianta reclamar não. Mas foi para isso que você foi chamado. Deus chamou você para isso, para enfrentar os ventos, pastor Yara, para enfrentar as rajadas de vento, para enfrentar as ondas opulentas que estão crescendo, para enfrentar a dificuldade. Marilene, pastor Sérgio, foi para isso, Vanderlei, que Deus nos chamou para ser firme. Aleluia. Juliana, Priscila, foi para isso que Deus chamou vocês. Continua firme no propósito, porque grande é a obra que Deus tem na vida de vocês. Aleluia. Porque Deus honra servos fiéis, que não larga a espada, que faz como Eliezer, que estava lutando contra os filisteus, mas a espada ficou grudada na mão dele. Parece que era a espada e a carne dele junto, porque ele tinha uma obra para fazer, e Deus honrou ele. Segura a tua espada firme. Aleluia. Deus está aqui conosco. Ei, Nilsa, não olha para trás, não desiste não. Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Quem te dá saúde é o Senhor, quem te guarda é o Senhor. Teu futuro está na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Firme, continua. Ah, mas está difícil, continua. Eu estou remando contra as ondas. A gente rema contra as ondas, mas é assim mesmo. É o tempo. Os tempos são difíceis. Aquele tempo que o povo estava vivendo, Ebed-Meleque, Jeremias, imagina, entrando o inimigo na cidade, matando todo mundo, para levar para cativeiro, para levar o povo para Babilônia. Imagina só. Tempos difíceis, estamos vivendo hoje tempos difíceis, mas igreja do Deus vivo, vamos continuar firme no chamado. Joélio, continua firme no teu chamado. Aleluia. William, firme no Senhor. William, não pode, não se pode olhar para trás. Não olhe para trás, continua firme. Aleluia. A vitória está chegando perto, está logo ali à frente. A promessa de Deus vai se cumprir logo logo. Não desiste, não olhe para trás, nem larga as tuas armas. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o rei, então Ebed-Meleque saiu, falou ao rei: Senhor meu, esses homens fizeram mal a Jeremias o profeta, lançando na cisterna, de certo morrerá de fome. Não há mais pão na cidade, porque eles deixaram lá para morrer mesmo. Os nobres, os capitães deixaram Jeremias, jogaram ele para morrer mesmo lá naquele lugar, dentro daquela cisterna cheia de lama. E o rei ouviu a voz de um servo.
Sabe por quê? Não era a voz de Ebed-Meleque falando, era Deus falando. Deus usa pessoas simples para falar grandes verdades. Deus usa pessoas como vocês, como nós, para trazer grandes mensagens. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens. Amado, para tirar o homem de Deus tiveram que destacar uma guarnição de 30 homens. Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta da cisterna, antes que morra. Até o rei sabia que ele ia morrer ali. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, entregou para Jeremias, que estava lá embaixo, no fundo do poço, na cisterna, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram na cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Mesmo sendo servo, Ebed-Meleque conseguiu sensibilizar o rei, que disponibilizou 30 homens para arrancar Jeremias do poço. Não é fácil, no meio daquele momento difícil que estava acontecendo com o povo. Antes aqui, já era antes do acontecimento do capítulo 39, aconteceu antes, mas eu estou mostrando para vocês o que Ebed-Meleque fez. Por que esse homem foi abençoado? Olha as obras que ele fez para Deus. Ele teve o cuidado para puxar o homem de Deus lá do poço, usando cordas, trapos velhos. E Ebed-Meleque nos faz lembrar da parábola do bom samaritano. Se lembra? O bom samaritano que Jesus contou da parábola, que parou, viu aquele homem morto e socorreu. Lucas capítulo 10, versículo 33. Mas um samaritano que se ia de viagem, chegou perto daquele homem, era um judeu, estava semi-morto. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É assim. Os Ebed-Meleques estão por aí. Deus usa pessoas para te estender a mão, para ser um ombro, para ser aquela mão amiga. Deus usa pessoas. Deus sempre usa alguém que vai ser um Ebed-Meleque para a nossa vida. Pastor, mas e se não chegar o Ebed-Meleque? O Espírito Santo está presente, Ele vai cuidar. Aleluia. Se não chegar ninguém, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, vai chegar e vai cuidar. Aleluia. Você não ficará sem socorro. Então, neste momento de caos social, um caos político, muitos em Judá estavam sendo levados cativos para a Babilônia, outros sendo saqueados, aqui já no capítulo 39, né? Outros mortos pelos caldeus. Para vocês terem uma ideia, Zedequias, que era o rei, ele tentou fugir, ele com os filhos, mas os babilônios foram atrás dele, pegaram ele, levaram para a terra, para a Babilônia, mataram todos os filhos do rei. Imagina só. E sabe o que fizeram com Zedequias? Furaram os olhos do rei e deixaram ele como um prêmio. Isso aqui foi conquistado assim, porque esse homem, esse rei, não deu ouvido à voz de Deus, e ele ficou nesse estado. Era assim que os inimigos faziam. E em meio a tudo isso acontecendo,
Deus traz uma palavra de paz, uma palavra de livramento e de esperança para Ebed-Meleque. Olha só, vai e fala Ebed-Meleque, no meio de tudo isso, Jeremias, os soldados entrando, Jeremias ele teve, o comandante da Babilônia mandou: não toca no Jeremias o profeta. Era Deus guardando e cuidando de Jeremias também. Não toca nele, não faz mal para esse homem não. E Deus vem sobre Jeremias no meio desse pavor acontecendo na cidade. Deus tinha uma palavra para Ebed-Meleque, para aquele homem que foi fiel a Deus, que socorreu o profeta num tempo de dificuldade, de angústia. Tudo aquilo que você faz de bem, sem querer nada em troca, chega um momento que Deus traz à tona para te trazer a bênção sobre aquilo, porque Deus é fiel, Deus é justo, porque você fez para o Senhor. Então a palavra veio sobre Jeremias. Jeremias podia estar acuado, nervoso: não, eu não tenho nada, eu quero só me esconder. A palavra veio para Jeremias e disse: vai, Jeremias, e fala a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. No meio da crise toda acontecendo, tinha uma palavra de Deus para o servo de Deus. No meio dessa crise que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, Deus tem uma palavra de paz, de livramento e de bênção para a tua vida e para a tua família. Vocês não vão morrer, tem vida de Deus para você. Deus vai cuidar de vocês. Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, Deus falando, para mal e não para bem. Vão se cumprir diante de ti naquele dia. A ti, porém, Ebed-Meleque, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Aleluia. Não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Ele tinha medo, porque eles eram cruéis, eles chegavam cortando, esfolando, matando meio mundo. Porque certamente te livrarei, não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus sempre tem coisa boa para aquele que ama o seu nome, para aquele que teme o nome do Senhor. Deus livrou Ebed-Meleque da fúria, da violência dos soldados babilônicos. Eles estavam invadindo, matando todo mundo. Tu pensa que matavam homens, eles matavam as mulheres grávidas, matavam todo mundo. Mas há livramento para aquele que teme ao Senhor, para aquele que confia no Senhor. Há o livramento de Deus, Deus cuidando do seu povo. Deus vai cuidar de nós nesses dias difíceis, dias maus, dias de dificuldades em todas as áreas. Deus vai cuidar. Deus tem futuro para a igreja do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Os soldados babilônicos não tocaram nele, no Ebed-Meleque, nem o feriram. Por quê? Ele estava sob os cuidados de Deus. Foi próprios soldados de Judá? Não, todo mundo se entregou, mano. Ele estava sob os cuidados de Deus. É Deus quem cuida de nós. Deus também livrou a Baruque, o escriba que escrevia. Enquanto Jeremias estava preso, Baruque escrevia e ele que anunciava. Ele estava indignado, Baruque estava com o coração arrebentado. Você vê Jeremias 45:5, Deus fala para ele: você está triste por quê? Está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Eles pecaram contra mim, mas eu vou te guardar. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que amam a Deus, vão ser guardados no tempo da angústia, vão ser preservados no tempo da fome. Haverá cura, haverá livramento, uma porta sempre vai se abrir para aqueles que amam o Senhor. Glória a Deus. É o Salmo 91, versículo 7 ao 11 se cumprindo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Haverá. Nós não estamos servindo um Deus que é manipulado, não. Nosso Deus não são como os homens podem ser manipulados, mas Deus não, Ele não é manipulado por ninguém. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, todo o poder está nas suas mãos, Ele que está no comando de tudo, é Ele que guarda. Deus prometeu, Deus cumpriu, aleluia. Ninguém tocou em Ebed-Meleque, ninguém tocou no Baruque. Os homens de Deus, aqueles que foram fiéis a Deus no tempo da dificuldade, Jeremias também, foram preservados. Glória a Deus. Deus vai te preservar, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar. Isaías 51 versículo 6: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Hebreus 10 e 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Salmo 32 versículos 6 e 7: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas águas não lhe chegarão. Tu és o meu lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 22 versículo 17 em diante: desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Aleluia. Deus prometeu, Deus cumpriu. Salmo 56 versículo 3: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei nele. Davi, ele disse isso quando estava em Gate, na terra dos filisteus. Imagina só, na terra do inimigo, ele disse isso. Imagina só como não estava o coração dele. Qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei no Senhor. Aleluia. Confia em Deus, confia em Deus nesse tempo. Como diz aquele louvor: confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides mais, confia em Deus. Aleluia. Pastor, está muito escuro, está difícil. Confia no Senhor. Assim como Deus fez com o povo de Israel no deserto. Durante o dia, Deus tinha uma coluna de nuvem que estava sobre ele, trazendo sombra no meio do calor. E à noite tinha uma coluna de fogo, trazendo luzeiro, trazendo proteção a eles. Aquela coluna de fogo era o Senhor. Durante o dia e durante a noite, a mão do Senhor estava sobre eles. Estamos no deserto também desta vida, mas não vai faltar o cuidar de Deus. Haverá uma nuvem de Deus nos acompanhando, haverá coluna de fogo, haverá cuidado no meio do deserto. Aleluia. As águas vão sair do meio da terra, do meio da rocha. Haverá maná de Deus, haverá a bênção do Senhor no meio dos lugares improváveis, porque a presença do Senhor é que traz a bênção. É a presença de Deus que traz a bênção. Aleluia. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei nele. Eu vou confiar no Senhor para enfrentar inimigos e desafios que estão diante de nós. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar nas promessas infalíveis de Deus.
Deus nunca falha, Deus não erra, Deus não mente. Tudo aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre dentro do seu tempo, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Não podemos permitir que o medo do amanhã, as dúvidas, a fraqueza da carne nos roube a esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Às vezes acontecem situações na vida da gente inesperadas, que nos machucam tanto, que deixam o nosso coração cheio de temor, cheio de fraqueza, cheio de medo. O inimigo quer tirar a esperança. Aleluia. A cidade está próxima, Canaã está próxima, não molhe. Os meus pés estão cansados, feridos estão, meus pés feridos estão, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Às vezes falta água, está faltando o nosso pão, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já andamos por valados e deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Canaã está chegando, aleluia. Você não pode perder a tua esperança, porque a obra que Deus fez na tua vida foi muito grande. Jesus teve que dar a sua própria vida por você. O sangue do Filho de Deus foi derramado pela tua própria vida. Não desista, não pare, não olhe para trás, continue em frente, lute com as forças que você tem. Faz como Samar. Samar era um dos valentes de Davi. Ele estava lutando, os filisteus vieram. De repente, os filisteus invadiram um campo que lhe pertencia, de uma plantação que ele tinha, de cevada. A cevada não era muito caro, mas era dele. Era a luta dele, da família. Mas com uma espada ele empunhou sozinho. O inimigo não vai roubar minha herança, ele não vai tomar aquilo que Deus me deu. Ele lutou sozinho. E os soldados, quando viram ele sozinho e prevalecendo sozinho, e ele pôs os inimigos para correr. Aí apareceu, é assim mesmo, ele luta, depois que a batalha está ganha, aí que aparece. Mas amém, é assim que Deus quer. Deus queria que ele lutasse sozinho. Às vezes nós estamos sozinhos numa batalha, é que Deus quer que a gente esteja sozinho naquele momento. Deus quer que a gente esteja sozinho naquele momento, porque a batalha é nossa. Cada um tem suas batalhas individuais. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Cada um tem as suas lutas. Às vezes Deus permite que a gente fique sozinho, mas você tem a presença, a espada do Espírito nas tuas mãos. Lute. E ele lutou sozinho, defendendo uma coisa que para ele tinha valor. Para muitos não tinha valor, é só um campozinho de lentilha. Não era de cevada, era de lentilha, né? Mas era dele. Era o que Deus deu para ele. Lute por aquilo que Deus te deu. É simples, mas foi Deus que te deu. Aleluia, ele lutou até o fim. Não desiste, não deixa as dúvidas, as fraquezas, fraqueza da carne, olhar para trás. Não, já caminhou bastante. Aleluia, já caminhou bastante. Já contei aquele testemunho do pastor Manuel Ferreira. Eu vi ele pela boca dele. O pastor Manuel Ferreira é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Madureira. Ele era jovem ainda, estava no Nordeste, trabalhando lá, evangelizando, no meio do sertão. De repente ele, no meio daquela luta, ele trabalhando com outro pastor, ele era um ajudante do pastor lá. Ele enfiou o pé numa ferpa muito grande e atravessou o pé dele, aquela coisa de madeira, né? E ele foi levado para o hospital. Chegando lá, ele não vejo a hora, quase perdeu o pé dele no hospital. Eu vou voltar para a minha cidade, voltar para casa. Chega, estou cansado, não aguento mais. Aí o pastor foi visitar ele. O que foi? Aí Deus deu uma palavra para o pastor: você está pensando em voltar? Não desista, não volta atrás, a vitória está logo na frente.
E a palavra de Deus que eu tenho para você: não desiste, não olhe para trás, continue a bater, porque a porta vai abrir. Deus vai te honrar, as promessas vão se cumprir na tua vida, porque Deus não mente, Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é fiel, Ele é o Senhor e é verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Não para, não desista. Pastor, está falando sobre um assunto, entrou nesse. É o Espírito do Senhor falando comigo e falando com você nesta noite, já noite. Aleluia, não olha para trás, segue em frente, aleluia, continua a marchar. Quando o povo de Israel foi passar pelo Jordão, não pensa que era moleza não, o rio estava transbordando, a todo mundo, como nós vamos passar, vai morrer todo mundo afogado. Mas a ordem de Deus foi para os sacerdotes: quando os sacerdotes vão pisar nas águas do Jordão, mas não tem que perguntar para Deus, Deus mandou avançar, avança. Aleluia, eles carregavam a arca do Senhor, era 4 homens carregando. E o Senhor disse: e há de ser que quando colocar a planta dos pés nas bordas das águas do Jordão, as águas vão se abrir. Pode estar na cheia, pode estar em revolta, mas Deus vai agir, as portas vão abrir, o rio Jordão vai abrir, porque do outro lado está a terra prometida, está a vitória que Deus te prometeu. Não desista, está chegando perto. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Deus tem um futuro para você. Glória a Deus. Não podemos deixar que o medo arranque a esperança do Senhor do nosso coração. A nossa fé não está baseada em coisas frágeis, não, humanas, nem em filosofias. A nossa fé está baseada no Cristo crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. A nossa fé está baseada no Jesus que está vivo e reina para sempre. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Salmo 9, versículo 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Você pode dar glória a Deus por isso? E para encerrar, o último versículo, Naum 1:7: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Aleluia! O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Glória a Deus. Deus é fiel. Haverá livramento, haverá um escape de Deus, assim como houve para Ebed-Meleque, assim como houve para Baruque, assim como houve para Jeremias, haverá para você também nesse tempo. Aleluia. Nós não podemos deixar do nosso chamado, não podemos olhar para trás. Sabe por quê? Foi Deus quem te chamou. Aleluia, levanta a tua mão. Foi o Senhor quem te chamou, não fui eu, não foi pastor que te escolheu. Aleluia, foi Deus. Então não desiste. Aleluia, Deus é fiel. Quando você menos esperar, uma porta grande vai se abrir sobre a tua vida. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar.